Olá! Quando a gente pensa em samba, o que vem à cabeça? Carnaval, alegria, festa, certo? Bom, sim, mas o samba é muito, muito mais do que isso. É a crônica de um povo, sabe? É uma batida que conta a história de como uma nação inteira forjou a própria identidade. E é essa história que vamos desvendar hoje. Como o samba se tornou a alma do Brasil. E para começar a entender o samba, a gente precisa partir dessa dualidade, que o Caetano Veloso capturou de forma genial. O samba é pai do prazer e filho da dor. É uma música de uma alegria que contagia, mas que nasceu, vejam só, da luta e do sofrimento. E é exatamente essa tensão que está no coração de toda essa história. Então vamos lá, vamos mergulhar nesse cenário. A gente está no Rio de Janeiro, finalzinho do século XIX. A escravidão tinha acabado de ser abolida e a cidade vivia um processo frenético e muitas vezes bem violento de modernização. Isso, claro, criou um verdadeiro caldeirão de tensões sociais. Na prática, existiam dois rios de Janeiro. De um lado, o rio oficial, o rio do governo, que sonhava em ser uma Paris tropical. O lema era ordem e progresso, e para alcançar isso, o governo demoliu milhares de cortiços no centro da cidade, no que ficou famoso como o Bota Baixo. Do outro lado, claro, estava o Rio do Povo. Eram os milhares de afro-brasileiros, muitos recém-chegados da Bahia, que foram empurrados para fora do centro, subindo os morros. Foi ali que nasceram as favelas e que se criou um polo cultural vibrante, conhecido como a Pequena África. E no centro desse novo universo cultural não estavam os políticos nem os generais. Estavam umas mulheres extraordinárias, as chamadas tias baianas. Mas olha, essas mulheres eram muito mais que simples anfitriões, viu? Elas eram verdadeiras matriarcas. Eram líderes espirituais do candomblé, as guardiãs da cultura afro-brasileira. A mais famosa delas, a tia Ciata, transformou a casa dela num verdadeiro santuário. Era lá, bem longe dos olhos da polícia que criminalizava as tradições africanas, que o samba pôde nascer e ser cuidado em segurança. Por muito tempo, o samba foi um segredo, guardado a sete chaves nos quintais da Pequena África. Mas um som com essa força toda não ia ficar escondido para sempre. E é aí que a gente chega no momento em que ele finalmente explode para o mundo. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, ou melhor, de R$ 1.000 da época. Qual foi a música que virou a certidão de nascimento comercial do samba? A resposta? Pelo telefone, gravado lá em 1916. Esse foi o momento exato em que o samba deixou de ser só uma coisa da comunidade e virou um produto cultural, que podia ser ouvido por qualquer um que tivesse um gramofone. Só que, como tudo na história do samba, não foi tão simples assim. O disco deu o crédito da música para um músico só, o Donga. Mas a realidade é que a música foi uma criação coletiva, que foi sendo melhorada e polida em inúmeras festas na casa da tia Ciata. E isso já mostra de cara a primeira grande tensão do samba. De um lado, a arte da comunidade, do outro, a ideia de propriedade individual da indústria da música. Com o sucesso de Pelo Telefone, o samba entrou no mapa de vez. Mas e agora? Para onde ele iria? A década de 1920 foi palco de uma verdadeira batalha pela alma do samba. Um dos caminhos levou o samba para os salões chiques da Europa. O grupo Os Oito Batutas, que tinha gênios como Pixinguinha e Donga, fez uma turnê em Paris. E lá, eles criaram um samba mais orquestrado, mais sofisticado, misturando com influências do jazz. A ideia era agradar a elite, tanto internacional quanto a brasileira. Enquanto isso, de volta ao Rio, um som completamente diferente estava fermentando nas ruas de bairros operários, como o Estácio. Esse era um samba feito pro povo, pro asfalto, pros desfiles de carnaval que estavam começando a ganhar forma. Era outra pegada. E pra gente entender o samba do Estácio, a gente precisa entender a figura do malandro. E olha, não é um criminoso não, é um arquétipo cultural. Pensa assim, numa sociedade que oferecia pouquíssimas oportunidades, o malandro era aquele que usava a inteligência, o estilo, a ginga para sobreviver com dignidade, se recusando a ser subjugado. Essa atitude de desafio era o DNA desse novo samba. E essa atitude transformou a música completamente. O pessoal do Estácio, com o Ismael Silva na liderança, adaptou o samba para as ruas. Eles trouxeram o surdo para marcar o passo das multidões, a cuíca, com aquele som que ninguém esquece, e o tamborim. Eles não criaram só músicas, eles criaram a base rítmica de tudo que a gente conhece hoje como desfile das escolas de samba. A questão então era:
como é que essa música, que nasceu na marginalidade e que tinha duas vertentes tão diferentes, se tornou o som de uma nação inteira. A subida foi meteórica. O samba foi de perseguido pela polícia para tolerado em festas, depois comercializado em massa e, por fim, nacionalizado. O mesmo Estado que antes reprimia o samba, agora abraçava ele como um símbolo de brasilidade, uma ferramenta de identidade nacional. E a tecnologia foi o empurrão final. A era do rádio, nos anos 30, levou o samba para todos os cantos do Brasil. Fez de músicos como Cartola, Noel Rosa e o próprio Ismael Silva verdadeiras celebridades. E consolidou o samba, de uma vez por todas, como a trilha sonora oficial do país. A jornada do samba é, sem dúvida, uma história de triunfo. Mas ela deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, uma reflexão importante. Quando uma cultura que nasceu nas margens como uma forma de resistência é abraçada pelo poder e se torna o rosto de uma nação, o que se ganha com isso? E o que será que se perde no meio do caminho? Fica a pergunta no ar.